Olá pessoal, meu nome é Thiago Tadeu Campos, sou engenheiro agrônomo e especialista em agricultura orgânica e cultivo protegido. Eu estou aqui hoje para falar para vocês que é possível você aí na sua casa ou na sua propriedade rural produzir um alimento orgânico de qualidade. Imagina você aí na sua casa produzindo seu próprio alimento, sua alface, seu tomate, sua couve, suas frutas, envolvendo aí os seus filhos, onde que a sua família e principalmente você vai ingerir um produto orgânico, um produto de qualidade, sabendo a origem desse produto. Pois eu digo para vocês, isso é possível, apenas é necessário técnica, é necessário conhecimento que eu vou ensinar vocês. E você aí também, produtor rural, que tem uma propriedade convencional ou tem a vontade de fazer o seu sítio se tornar mais sustentável e rentável, você não está aguentando mais ficar colocando dinheiro todo mês na sua propriedade, você também vai aprender aqui como produzir orgânico aí na sua propriedade. A diferença entre o grande e o pequeno só é o tamanho, porque a técnica é a mesma. Então você que é grande tem que fazer correto e você que é pequeno também tem que fazer correto. Vocês concordam comigo que você que está aí na sua casa produzindo seu próprio alimento pode ser considerado um produtor de alimentos? E você que está aí na sua propriedade rural produzindo alimentos também é um produtor de alimentos. A diferença é que um é rural e que o outro é urbano. Ou seja, a técnica que eu vou ensinar para vocês é a mesma. O ajuste vai ser das quantidades, assim como foi citado na questão do tamanho da terra. Exemplos que eu trago aqui para vocês é, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço, que eu fiz um trabalho junto a ela, que é o Cleiton, é proprietário de um restaurante aqui em Brasília, e ele tem uma casa, e no fundo da sua casa ele decidiu então produzir os seus alimentos para o consumo seu e das suas famílias. E também uma coisa interessante, que são cestas que ele faz para doação de instituições de caridade, ou seja, ele está se alimentando e também está proporcionando uma parte mais solidária no alimento de qualidade para pessoas que necessitam, né? E também uma parte destinada para o seu restaurante, e os clientes que então frequentam esse restaurante perceberam a diferença do sabor e da qualidade desses produtos, né? Ele mesmo já relatou isso várias vezes. E foram até a sua casa conhecer, né? Ele fez um layout bacana no restaurante mostrando a produção, alguns vídeos. Então é um exemplo de que uma horta ao fundo da sua casa pode se tornar um negócio, e mais do que um negócio, um estilo de vida. Você, produtor rural, um exemplo que eu tenho aqui em Brasília de produtores que têm na média de 2 a 5 hectares de área de produção, tanto com campo aberto, como vocês veem aqui no fundo, como também no cultivo protegido em estufas. E esses produtores conseguem ter um faturamento e uma margem de lucro e conseguem manter uma mão de obra na sua propriedade, que também acaba consumindo esse produto, a mão de obra, e o empresário que está investindo. Ele passa a ter também de direito a sua cesta de consumo e se torna um negócio rentável. Mas as dificuldades vão aparecer. Eu mesmo já passei por dificuldades, né? Já tive lavouras ou plantações, plantios, que sementes não germinaram, já tive mudas que se queimaram, plantas que abortaram flores, né? Plantas que adoeceram. E também conheço várias pessoas e produtores que também passaram por essas dificuldades. E essas dificuldades são superadas com as técnicas e com o conhecimento. Eu mesmo, através de nutrir melhor uma planta dentro de uma produção orgânica, fui buscar conhecimento de como fazer um adubo que pudesse, né, atender à legislação do orgânico, ou seja, que estivesse autorizada para uma produção orgânica, que não vai ter contaminação, mas que também atendesse à demanda da planta, do que ela necessita de nutrientes. Então fui pesquisar, passei pela Embrapa, passei por fazendas importantes na produção orgânica, institutos em São Paulo, fora do Brasil também, como México, Chile, a própria Europa, Holanda, e formatei então uma fórmula de adubação orgânica diferenciada por esses grupos que eu citei para vocês. Então, a partir do momento que vocês passam a utilizar essas fórmulas com a diferenciação por grupos, então vocês vão ter um resultado bem diferente do que vocês já alcançaram até hoje. E nas consultorias eu passei a perceber que as pessoas também tinham essa mesma dificuldade, e até mesmo no meu dia a dia, onde eu frequento Ceasa, Federação da Agricultura, lugares onde tem pessoas interessadas em produzir e produtores também, eles sempre estão relatando e pedindo uma demanda, né, de ter acesso a essa informação. Foi aí que eu decidi gravar esse tipo de vídeo para compartilhar então de forma
mais macro, né, uma vez que a internet e o vídeo permite esse tipo de coisa, para mais pessoas então, aqui no Brasil e no mundo, ter acesso a essa informação e aí a partir disso ter melhor uma alimentação e ter também, no caso do empresário que está investindo, mais dinheiro no bolso. E tudo começa com uma boa correção de solo e com uma boa adubação orgânica. Vamos separar esses dois temas. O que é uma boa correção do solo? É você ter a correção principalmente do pH, da matéria orgânica, do fósforo, do cálcio, do magnésio, ou seja, corrigir o que há de carência nutricional no seu solo. Exemplo é o calcário, que pode ser utilizado o calcário calcítico, onde ele é mais rico em cálcio, o calcário dolomítico, que é mais rico em magnésio, tá? E também uma fonte de gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio, que pode ser utilizado também para correção abaixo de 20 a 40 centímetros, muito utilizado na produção de frutos, né, como pimentão, tomate, e também de frutas, como a laranja, goiaba, ou seja, plantas que têm o seu sistema radicular maior, ok? O segundo ponto é a adubação orgânica, e a adubação orgânica, ela então, é necessário uma fórmula, ou seja, uma composição de nutrientes e de ingredientes para nutrir esse solo que vai nutrir a planta de vocês aí. Quais são, por exemplo, os ingredientes que vão nesse adubo orgânico, né? Eles vão, por exemplo, a gente vai ter que capturar micro-organismos benéficos, que são trabalhadores que vão fazer essa etapa para a gente. Nós vamos aprender a coletar esse pessoal lá na mata, os micro-organismos, para ele inocular o nosso adubo, fortalecer, acelerar o nosso adubo. E ali nós vamos ter que ter então um lugar para esse pessoal atuar, que basicamente é o carbono, a palha e o nitrogênio também. O nitrogênio vai vir através de estercos, de torta de mamona, de farinha de sangue, borra de café, por exemplo, do que tiver aí na casa de vocês ou na propriedade, na região de vocês, para que vocês saibam o importante é que eu tenho que ter nitrogênio. E cada ingrediente ele vai ter uma função. Por exemplo, vai ter um ingrediente que ele vai ser responsável pelo cálcio. Aí entra farinha de osso, entra casca de ovo, né? Vai ter um ingrediente que vai ser responsável pelo potássio. Aí vocês vão ter fontes comerciais de rochas moídas, por exemplo, de sulfato de potássio. Vocês vão ter a fonte da cinza, do carvão, né? E de outras rochas moídas que vão também colocar potássio no nosso solo. Lembrando que se o nosso solo estiver bem nutrido, a nossa planta vai estar bem nutrida e nós que estamos se alimentando disso também vamos estar bem nutridos. Então é isso. O solo precisa ser corrigido e feita uma boa adubação orgânica. E dentro dessa adubação orgânica não adianta só nutrir os macronutrientes, que são aqueles que têm a maior quantidade dentro da planta, por exemplo, e são exigidos com maior quantidade dentro da planta. Mas também o micronutriente, que é o mesmo caso, por exemplo, para nós seres humanos. Nós também precisamos de microelementos, não é isso? E esses micronutrientes, eles são fundamentais para as plantas, porque eles são responsáveis pelo sistema de mecanismo de defesa da planta. Então, quando ela é atacada por um inseto ou por uma doença, esse micronutriente é que ajuda a combater esse patógeno, vamos dizer assim, esse problema que está ocasionando a planta. Então, vocês podem perceber que existe uma ciência por trás disso, existe um estudo e é isso que eu quero compartilhar com vocês. A forma certa de fazer, então, uma correção do solo e uma boa adubação orgânica. Por exemplo, um composto orgânico de qualidade, um composto de farelos enriquecidos, mais conhecido como bocashi, de uma maneira, que é a maneira aerada. Uma terceira fórmula do bocashi, anaeróbico, em sacos fechados. Um outro insumo, adubo orgânico, que vai ser o biofertilizante, também feito de forma aerada, e um outro biofertilizante chamado de quinto bucho, de uma forma fechada. Além disso, vocês vão aprender também a potencializar o seu adubo orgânico com micro-organismos da mata, coletados na mata, e além disso, vocês vão aprender o mais importante, que é utilizar todos esses nutrientes, todos esses adubos orgânicos de forma conjunta, criando uma sinergia e um equilíbrio no solo, na planta e na sua produção orgânica. Por isso, pessoal, eu convido vocês a comprar esse curso, que é o curso de adubação orgânica e compostagem. Esse curso foi feito direcionado para você que quer produzir seu alimento em casa ou na sua propriedade rural, com o objetivo de ensinar vocês de forma prática e eficiente a resolver os principais problemas de uma adubação orgânica correta e de qualidade. Vem comigo!